Bandas, artistas e projetos que tiveram apenas um álbum lançado, a partir de agora em altos plays de um disco. Resolvi garimpar aqui na discoteca do Altos Plays alguns álbuns únicos e literalmente únicos. Aqui eu vou trazer para vocês então discos que foram lançados por artistas, bandas ou até projetos que duraram apenas um álbum. Claro, eu estou fazendo um filtro aqui porque alguns deles lançaram, por exemplo, alguns discos ao vivo ou então alguns singles, mas aqui o que vale então são apenas os álbuns oficiais de estúdio desses artistas, então, que tem apenas um álbum lançado dentro desse universo, né? E dentro desse universo existem alguns clássicos mais conhecidos, que são os primeiros, inclusive, que eu vou trazer aqui para vocês, e depois ainda trago alguns mais lado B, ou então não tão conhecidos assim por todos vocês. Mas vamos lá, vamos começar esse passeio então pelas bandas de apenas um álbum, e começamos com uma super clássica, e não é qualquer banda não, hein? É um super grupo, um dos primeiros, inclusive, na história do rock and roll. Estou falando aqui desta obra-prima, Blind Faith, álbum de mesmo nome, lançado em agosto de 1969, clássico absoluto. Aqui a capa, né? Trazendo então essa turminha aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês então. Tem aqui o Eric Clapton e o Ginger Baker, né, vindos do Cream. Aqui do lado, no baixo, tem o Rick Gretsch, que veio da banda inglesa Family. E aqui ainda o Steve Winwood, vindo do Traffic, né? Montaram então esse super grupo em 1969. Deixa eu mostrar aqui de novo a capa, que já trago alguns detalhes aqui para vocês. E aqui a contracapa, né, trazendo as letras, ficha técnica e gravações. Isso aqui, de repente, vocês já, né, acredito que alguns de vocês já saibam e conheçam. Essa daqui é a capa que saiu originalmente em 1969 nos Estados Unidos. A capa oficial, acho que nem daria, na verdade, para trazer e mostrar aqui para vocês, seria censurada. A capa original que sai primeiramente na Inglaterra, com a foto, enfim, uma imagem de uma adolescente seminua, segurando um avião e tal. Essa capa foi censurada num primeiro momento nos Estados Unidos, e essa daqui é a prensagem original. Inclusive, esta edição aqui é First Press, a primeira prensagem americana, que sai então em agosto de 1969, capa censurada nos Estados Unidos, mas na sequência eles acabam também já lançando com a capa oficial que tinha saído na Inglaterra. Deixa eu mostrar aqui também o label para vocês do Blind Faith. Então, essa aqui é a versão original, primeira prensagem norte-americana, que sai pela ATCO, também conhecida como Atco, esse super grupo aqui, com essas feras absolutas aqui. E o maluco é o seguinte, né, tinha tudo para dar certo, né, ou enfim, aquele equilíbrio de egos, de repente, às vezes não funciona. Mas aqui, pô, um super grupo que durou apenas 3 meses, eles fizeram apenas alguns shows, né? Ele durou apenas esse disco e 3 meses. Inclusive tem até um show super clássico que saiu já em filme, DVD, né, também, que é o show que eles fizeram no Hyde Park, em Londres. Então, essa banda aqui, apenas este álbum aqui de estúdio, tem alguma coisa ao vivo, né? Principalmente também em DVD, da filmagem desse show no Hyde Park, em Londres, em 1969, mas a banda durou apenas este álbum e 3 meses de vida. Assim, fizeram uma turnê nos Estados Unidos e também na Europa e tal. Depois desandou a maionese, a galera foi cada um para um lado, mas deixou aqui este super registro, que é o primeiro que eu trago para vocês aqui, de uma banda de apenas um álbum, e um álbum fundamental aqui na história do rock, com esse time aqui, que não precisamos nem comentar tanto, né? Juntando aí Eric Clapton, Ginger Baker e Steve Winwood e Rick Gretsch. Nesta super banda aqui, foi o primeiro exemplo de uma banda de apenas um álbum para vocês, Blind Faith. E de um super grupo para outro, o Eric Clapton pulou do Blind Faith. Na sequência, quando a banda terminou, ele vem com uma outra grande pedrada e um super clássico e uma super banda fundamental
na história do rock, que também deixa apenas um álbum de estúdio. Estou falando desse clássico absoluto, com essa capa maravilhosa, Derek and the Dominos, com o álbum Layla and the Other Assorted Love Songs, lançado em novembro de 1970. Eu amo essa capa é tão linda quanto o conteúdo desse álbum, que é genial. Deixa eu mostrar aqui também a contracapa, que eu também acho muito bacana. Tá aqui então o único álbum de estúdio do Derek and the Dominos, Derek is Eric. Deixa eu mostrar a parte interna aqui para vocês, que tem altas fotinhas bacanas das sessões. Então tá aqui, né, gente, essa banda aí que traz então o Eric Clapton, o Duane Allman, o Bob Whitlock, também o Carl Handel e o Jim Gordon formaram então esse super grupo. A banda termina em 1971, chega a lançar em 1973 um álbum ao vivo e também nas reedições de comemorativas aqui do Layla. Inclusive essa aqui é uma edição provavelmente de 1900... Deixa eu dar uma olhadinha aqui para falar certinho para vocês. Isso aqui não tem a data certa, mas provavelmente é das primeiras prensagens, inclusive, que saem em 180 gramas aqui pela Polydor, tá? Esse álbum, então, aqui eu não consegui a informação da data certa, mas provavelmente ali final dos anos 90, início dos anos 2000, essa edição aqui. E como eu vinha dizendo, é um álbum duplo em 180 gramas, vou mostrar só um, porque os selos, o label se repete. E então tá aqui esse álbum, então eles chegam a entrar em estúdio, fazer algumas sessões do que poderia ser um segundo álbum de estúdio, que acaba não saindo, e depois algumas dessas gravações aparecem num box set do super clássico do Eric Clapton, o Crossroads, e também reedições comemorativas como bonus tracks. Eles acrescentaram então algumas faixas do que poderia ter sido então o segundo álbum do Derek and the Dominos, mas na verdade então ficou apenas não, né, esse super álbum aqui, clássico dos clássicos, que mexeu com todo mundo ali no começo dos anos 70. Então tá aqui este álbum, então, Derek and the Dominos lançou apenas este álbum de estúdio, depois tem um oficial ao vivo, mas como eu já falei e reforço aqui, eu estou trazendo apenas os álbuns de estúdio, não estou considerando os álbuns ao vivo, mas fica aqui um belíssimo e super clássico exemplo de banda com apenas um álbum, e um álbum que se tornou fundamental também na história do rock. Então, com apenas um álbum, eles mexeram com todo mundo e mexem até hoje com esse super clássico, então, Derek and the Dominos. Outro guitarrista que teve ao longo de sua carreira diferentes bandas, projetos, formações, algumas com mais de um disco, mas tem apenas uma dessas bandas e projetos que ele lançou que ficou em apenas, infelizmente, em apenas um registro de estúdio lançado. Estou falando aqui deste álbum aqui, Beck, Bogert e Upsy. Sim, turminha aqui, o do Jeff Beck, o Tim Bogert e o Carmine Appice. Esse trio, então, formado com esse álbum lançado em 1973, inclusive completou em março desse ano, ele completou, em março de 2023, 50 anos do lançamento deste álbum de estúdio, então, deste trio espetacular, formado aí pelo Jeff Beck como líder. E tá aqui, deixa eu mostrar também a contracapa, né? Esse álbum lançado originalmente então em 26 de março de 1973. Deixa eu mostrar também o label. Essa aqui é uma edição nacional, edição brasileira, que sai no mesmo ano, em 1973. Então essa aqui é a primeira prensagem, acho que a única prensagem que teve no Brasil também. Aqui que sai pelo label da Epic no Brasil. Completou então 50 anos agora em 2023, esse trio formado então aí com o Jeff Beck na guitarra, né, o Tim Bogert no baixo e o Carmine Appice na bateria e também nos vocais. Esse disco é sensacional. O Bogert e o Appice, eles vêm da banda que eles tinham antes, né, o Vanilla Field, depois eles formaram o Cactus.
o Jeff Beck já estava desmanchando, né, tinha desfeito o Jeff Beck Group, começou a montar com outros integrantes, inclusive chegou a chamar os dois para participar de uma terceira formação do que poderia ter sido mais uma versão, digamos assim, do Jeff Beck Group. Acabou não rolando, ele transformou em trio, durou apenas este álbum. Eles chegam a fazer uma turnê pela Europa e também pelos Estados Unidos e Japão. Inclusive no Japão eles gravam um disco ao vivo que acaba saindo também, mas em registro de estúdio ficou apenas esta super pérola aqui deste trio fenomenal, Beck, Bogert e Appice, lançado então em 1973, mais um exemplo de, aqui na verdade é um projeto ou banda assim do Jeff Beck, que durou apenas este álbum de estúdio, super clássico também, e celebrando, por que não, agora no fim do ano ainda está em tempo de celebrar 50 anos, que eu não celebrei no começo do ano, acho que nem existia o canal no começo do ano, então por isso eu estou celebrando agora, então 50 anos dessa obra-prima lançada em 1973, Beck, Bogert e Appice. Uma banda que com apenas um álbum de estúdio é referência até hoje dentro da história do rock, principalmente dentro do punk rock. Sim, os maluquetes de Londres, Sex Pistols com o álbum Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, lançado em 1977, álbum fundamental, né, da história, né, um dos pilares aí do punk rock britânico. Aqui, deixa eu mostrar essa capa. Essa capa com esse tipo de cor, ela saiu primeiramente nos Estados Unidos com essa cor aqui, se não me engano, a versão original britânica, o que está em rosa aqui, amarelo, e o que está em verde, rosa, enfim, vocês devem conhecer muito mais a outra capa. Deixa eu mostrar a contracapa aqui. Então essa aqui é uma versão que saiu nos Estados Unidos, aqui numa réplica, né? Isso aqui é uma reedição que saiu em 180 gramas, que saiu nos Estados Unidos em 2008. Deixa eu mostrar também o label aqui para vocês, também replicando o label original americano, né, que saiu nos Estados Unidos pela Warner Bros. Records, aqui nessa reedição de 2008, então, que sai também assinada pela Rhino Records. E também essa reedição é bacana porque, além das músicas, é claro, ele também traz uma parte visual legal, que é a reprodução do mesmo cartaz que saiu originalmente lá em 1977. Então essa aqui é uma reedição histórica, assim, que trouxeram então no final dos anos 2000, trazendo esse clássico absoluto aqui. Nem tem muito o que falar para vocês, mas é muito louco a gente pensar, né, que se fala tanto, né, até hoje em Sex Pistols, né, com toda a razão, né, de todo o marco, né, fundamental que eles tiveram, principalmente no movimento punk na Inglaterra. E a gente está falando de uma banda até hoje e que só lançou este álbum de estúdio, trazendo seus super clássicos. Então, clássico absoluto e um dos grandes exemplos, assim, dentro desses que eu estou trazendo para vocês aqui, de uma super banda com um álbum fundamental na história da música e que foi apenas um álbum de estúdio lançado, Sex Pistols. Agora eu venho com uma sequência, digamos assim, trágica, né? Eu vou trazer alguns exemplos de artistas que infelizmente faleceram e deixaram apenas um registro em álbum de estúdio. Começo trazendo aqui um dos meus grandes heróis, sou apaixonado por esse cara, o James Ray, com este álbum de 1962, I've Got My Mind Set on You. Este álbum, então, lançado pelo James Ray em 1962. Deixa eu mostrar também aqui a contracapa, né? O James Ray lançou somente esse disco e no comecinho de 62, e também ele acabou lançando na sequência alguns singles que acabaram não rendendo muito, não tiveram muito impacto como teve. Eu já falo um pouco mais para vocês. Esse aqui, o label, então esse aqui é um relançamento que saiu em 2022 pela Shellac Disc na Espanha, né? Esse aqui é um álbum que eu
estava há muito tempo querendo, e quando eu encontrei fiquei muito feliz, porque ele, enfim, ficou muitos anos fora de catálogo. Ele tinha apenas algumas edições lá de 1962, impossível de encontrar, e em 2022, então, esse label espanhol acaba reeditando. O James Ray, a história é trágica e até misteriosa, assim, de alguma forma, porque nunca ficou muito claro, né, nem a data e nem a causa da morte dele, né? Algumas fontes dizem que ele faleceu no final de 1963, outras no começo de 1964. Ele que já era fundamental, principalmente para as bandas na Inglaterra, ele tinha muitos sucessos. Um dos mais clássicos, né, e mais conhecidos, que virou um sucesso interpretado pelo George Harrison no final dos anos 80, é a música que dá título, inclusive, ao álbum, I've Got My Mind Set On You, e os Beatles também, principalmente na primeira fase dos Beatles, né, com os shows na Alemanha e tal, os shows no Cavern, também constava no setlist deles, If You Gotta Make a Fool of Somebody. Então os Beatles também estavam de olho, tocavam mais algumas aqui desse álbum, então estavam no repertório dele. Tem uma versão que é sensacional, feita pelo Ronnie Wood no primeiro álbum solo dele, trazendo um dueto de vocal junto com Rod Stewart e Keith Richards. Tem uma versão, procurem ouvir, de If You Gotta Make a Fool of Somebody, clássico absoluto. Esse cara então foi super influente, principalmente ali para a geração britânica ali, tanto os Rolling Stones, os Kinks, enfim, todo mundo idolatrava o James Ray, e eu também idolatro muito ele. Infelizmente ele morreu, então, ou no final de 63 ou no início de 1964. Ele tinha entre 22 e 23 anos, super jovem, morreu de overdose, foi encontrado, né, dizem, né, porque realmente ainda não é nada muito claro, assim, não há nenhum registro oficial da causa da morte, mas dizem, reza a lenda aí, que foi de overdose, foi encontrado num quarto de hotel, todo aquele esquema, infelizmente, até clássico nesse período e na história da música, né, de grandes gênios que perdemos, né, que foram encontrados depois de uma overdose em um quarto de hotel. Tá aqui, então, apenas este álbum lançado e que teve um reflexo direto na cena britânica, principalmente nos Beatles. Os Beatles, muito fãs do James Ray, então ficou apenas este álbum de estúdio. Recomendo para vocês, se vocês não escutaram ainda, vai atrás, que é sensacional isso aqui. James Ray. Mais um que tem a história relacionada à overdose, que infelizmente também morreu de overdose, no caso esse aqui morreu de overdose de heroína, e que nesse caso deixou apenas um álbum de estúdio que nem ele pôde conferir, porque infelizmente ele morreu antes do lançamento deste álbum de estúdio, e é um álbum sensacional que eu recomendo fortemente para quem não conhece. Baby Huey com The Baby Huey Story, The Living Legend, lançado em 1971. Olha só, isso aqui tem vários detalhes bacanas para mostrar para vocês no álbum. Aqui a capa, aqui a contracapa, que mostra o figuraça aqui, né? O James Thomas Ramey, então mais conhecido como Baby Huey. Ele surge no finalzinho de 1969, chega a lançar alguns singles com uma banda que ele tinha, que era o Baby Huey and the Babysitters. Deixa eu mostrar aqui a parte interna, que tem detalhes super interessantes, tem alguns recortes de jornais que eu acho que vocês podem ver aí. Então ele acaba falecendo, né? Ele morre em outubro de 1970 de overdose de heroína num quarto de hotel em Chicago, né? Vocês podem ver aqui que tem algumas notas de jornais aqui trazendo nele como, né, mais um rockstar, né? Nesse mesmo período já tinham perdido ali a Janis Joplin, o Jimi Hendrix, né? Então toda essa turma aí vítima do rock e das drogas, digamos assim. Ele também é esse caso, e a história é muito louca. Deixa eu ir mostrando também o label aqui para vocês, porque ele estava tocando num clube ali em 1970, e ele foi visto por um grande ícone da Black Music, né, que era o Donny Hathaway. E o Donny Hathaway chamou ninguém menos que o Curtis Mayfield, que na época também já tinha este label aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o Curtin
Records, né? Esse label que é do próprio Curtis Mayfield. Então o Donny Hathaway chama o Curtis Mayfield para ir assistir um show do Baby Ruth num clube, e o próprio Curtis Mayfield, que enfim para mim é um dos maiores gênios da black music, fica impressionado com a qualidade da banda, a qualidade de interpretação, do groove que ele trazia, e puxa ele para gravar então pelo label da Curtain Records, esse label então do próprio Curtis Mayfield, e começam as sessões de gravações e tal, ali em 1970, só que, enfim, terminam as gravações antes do primeiro álbum do Baby Ruth ser lançado, então ele infelizmente morre de overdose de heroína e acaba não vendo o lançamento deste álbum, então, que acaba saindo um álbum póstumo, né? Ele acaba sendo lançado somente em fevereiro de 1971. Esse álbum, então, foi gravado no finalzinho de 1970. O Baby Ruth, né, ele morre em novembro, se eu não me engano. Em outubro de 1970, o Baby Ruth é encontrado morto no quarto de hotel, e o álbum, então, acaba sendo lançado no comecinho de 1971, né, um álbum póstumo, então, que infelizmente, por favor, escutem isso, é lindo demais, arranjos maravilhosos. Se tu gosta de groove, soul music, rhythm and blues, funk, todo aquele lance ali da black music dos anos 70, aqui está um dos pilares muito interessante e sensacional. Isso aqui acabou, inclusive, virando um álbum super conceituado. Depois de muitos anos, ele foi redescoberto. Hoje em dia, assim, é muito sampleado também por artistas do rap, do hip hop, mas está aqui, então, um álbum original que, infelizmente, não rolou uma sequência porque o artista faleceu, mas deixou essa obra-prima, um álbum póstumo, então, Baby Ruth and the Living Legend, lançado em 1971. Escutem, por favor. Isso aqui vai fazer muito bem para vocês. Tenho certeza que tu vai gostar. Vai por mim. Baby Ruth. Agora um exemplo de um artista brasileiro que também teve apenas um álbum lançado, e aqui realmente é uma história mais trágica ainda e muito triste. Estou falando do Tenório Júnior, com este álbum aqui, Tenório Júnior, Embalo, de 1964, primeiro e único álbum do pianista Tenório Júnior. Deixa eu mostrando aqui a contracapa, e na verdade ele poderia ter lançado vários outros álbuns, mas na sequência desse álbum aqui de 1964, que ele, enfim, é reconhecido como um fenômeno, né, como pianista, né, como arranjador, nesse comecinho, digamos assim, da bossa nova, né, que tinha muito daqueles trios e conjuntos instrumentais de bossa nova e de samba jazz e tal. Ele é um dos pioneiros nessa linha aí, e ele lança somente esse álbum em 1964, né, o Embalo, né, o Tenório Júnior e seu conjunto, e na sequência ele acaba se tornando um músico muito requisitado por outros grandes artistas da música brasileira. Então ele faz somente esse álbum de estúdio, e na sequência ele passa a acompanhar, tanto em gravações como em turnês e shows e tal, vários outros artistas. Deixa eu mostrar aqui para vocês o label enquanto eu conto um pouco mais da história. Essa daqui é uma reprensagem que saiu em 1989 pela RGE, né? Então tá aqui um único registro que tem do Tenório Júnior. Ele, na sequência, poxa, ele acompanhou gente como, por exemplo, tem até um texto aqui na contracapa que tem mais informações. Ele acompanhou Milton Nascimento, Gal Costa, Edu Lobo, Egberto Gismonti, Lô Borges, enfim, uma lista infinita de artistas. E a história é a seguinte, então ele seguiu, né, depois de 64, ele segue gravando para outros artistas e acompanhando também shows, e foi acompanhando, né, dois grandes artistas, que a história dele, infelizmente, teve um fim trágico e, por que não, também misterioso. Em 1976, tá? Em março de 1976, ele estava acompanhando o Toquinho e o Vinícius de Moraes nos shows em Buenos Aires,
na Argentina. E na Argentina em plena ditadura militar e tal. Então eles estavam fazendo show, e eu vou até ler, porque eu vou abrir aspas aqui, porque tem um registro que é fundamental e falar certinho, né? Ele estava fazendo então esse show, acompanhando Toquinho e Vinícius para alguns shows que fariam então na Argentina, em Buenos Aires. Depois de deixar o hotel, misteriosamente, né, ele deixa o hotel e deixa apenas um bilhete na portaria do hotel falando o seguinte, abre aspas, vou sair para comer um sanduíche e comprar um remédio. Volto logo. Nunca mais voltou. Ele tinha apenas 35 anos e foi provavelmente, né, o que é um mistério, assim, até hoje não há, enfim, existem várias versões, mas fica muito claro que ele foi, enfim, foi pego pela galera da ditadura militar, que estava muito forte, então, nesse período na Argentina, então, em março de 1976, ele sai do hotel para comer um sanduíche, comprar remédio, e nunca mais voltou, desapareceu, e é mais um dos, infelizmente, milhares, centenas de casos que ocorreram não só na Argentina, como aqui no Brasil. É bom lembrar, né, ditadura militar, nunca mais, por favor, né? Então esse aqui, o Tenório, foi também mais uma vítima, né, desse período tão obscuro aqui na América Latina, não só no Brasil, como também em outros países, como também na Argentina. Ele tinha, então, apenas 35 anos, era um fenômeno. Aqui a gente está falando de 1976, que foi quando ele desapareceu. Ele ficou, então, de 64 a 76, ele poderia ter lançado na sequência, seguido carreira, poderia estar, enfim, até hoje produzindo, mas infelizmente também foi uma vítima aí da horrorosa ditadura militar, então o Tenório Júnior, e inclusive eu não assisti ainda, mas recentemente, agora em setembro de 2023, saiu um documentário, um filme de animação feito por uma galera na Argentina e na Espanha, que se chama They Shoot the Piano Player, que traz então, tentam de alguma maneira elucidar assim, né, o que pode ter acontecido com o Tenório Júnior. Então ele é tema não só desse documentário, desse filme que saiu agora em setembro, como existem também artigos, enfim, também outros documentários que tratam, e outros filmes que tentam trazer à tona, então, o desaparecimento, então, do Tenório Júnior, um grande músico, um super pianista, assim, adorado por todos na música brasileira, que infelizmente foi uma vítima aí da ditadura em 1976 e deixou apenas este álbum de 1964, Tenório Júnior. Agora um salto no tempo, vamos direto para os anos 90, e eu trago para vocês este álbum aqui do Izzy Stradlin and the Juju Hounds, lançado em 1992, capa que eu acho linda demais, não só a capa, como também a contracapa. Então tá aqui este álbum que é da banda, né, que o Izzy Stradlin formou assim que ele saiu dos Guns N' Roses, né? Ele grava e faz alguns shows aí com Guns N' Roses na turnê do Use Your Illusion. Na sequência ele larga fora, desiste da banda e tal, e forma então em 1992 o Izzy Stradlin and the Juju Hounds. Essa aqui, inclusive, é uma versão que sai no Brasil também. Pô, ele sai do Guns, então ele ainda tem uma super força da própria gravadora, né? Ele sai pela Geffen Records, né, que também era o label dos Guns N' Roses. Acabam apostando também na carreira solo, então, que ele resolve partir para a carreira solo. Deixa eu mostrar também aqui o encarte. E esse disco, olha, se tu gosta de rock clássico na linha dos Faces, Rolling Stones, nos inícios dos anos 70, Free, isso é muito do que tu vai escutar aqui, inclusive pelas participações. Deixa eu mostrar aqui também o encarte, que traz a foto do Izzy e da banda, né? Que ainda não é um disco solo, isso aqui ele considerava, então, ele quis realmente sair do Guns N' Roses e não acendeu, assim, aquela faísca de, vou sair como um disco solo e tal. Não, ele lança, realmente ele fala isso em algumas entrevistas que eu li também, ele queria ainda ter uma cara de banda, então por isso ele forma essa banda com os Juju Hounds. E esse disco aqui,
é sensacional, é muito rock and roll raiz, assim, tem inclusive muito da pegada dos Faces e da carreira solo do Ronnie Wood. O vocal do Izzy Stradlin me lembra, inclusive, em vários momentos. E não só isso, tem participações mais do que especial neste álbum aqui, do próprio Ronnie Wood, que ele toca na faixa, numa das faixas que é uma música, inclusive, que saiu na carreira solo do Ronnie Wood, que é a Take a Look at the Guy. Então tem uma versão aqui que ele divide os vocais e guitarras com o Izzy Stradlin. Maioria das outras faixas, onde a gente escuta um órgão Hammond, o Hammond neste álbum aqui é tocado por ninguém menos do que outro dos Faces, o tecladista dos Faces, Ian Mac, toca Hammond neste álbum também, e numa das faixas, na última faixa do álbum, Come On Now Inside, tem outro grande ícone da história das teclas do rock and roll, ninguém menos do que Nick Hopkins. Então o Izzy Stradlin and the Juju Hounds juntou aí os Faces, os Rolling Stones, toda a turma, então lançou um álbum que realmente é muito bom. Eu adoro esse disco, tem uma pegada muito nessa linha ali do rock clássico do início dos anos 70, e traz participações, né, de dois integrantes dos Faces, né, o Ian Mac e o Ronnie Wood, e ainda tem o genial pianista, um dos maiores pianistas da história do rock and roll, Nick Hopkins, participa então também numa das faixas, na faixa que encerra o álbum. A banda durou apenas de 92 até 1993, fazem uma turnê na Europa e no Japão também, se eu não me engano, ainda sai um disco ao vivo com algumas faixas gravadas então durante a turnê, principalmente no Japão. A banda termina em 1993, o Izzy Stradlin resolve dar uma pausa na sua vida musical, ele sai de cena totalmente, acaba retornando, aí sim ele volta como artista solo, assinando apenas como Izzy Stradlin, só lá em 1998, e com alguma assim, regularidade, assim, ele lança ainda alguns trabalhos solos, assim, mas não com com muito espaçamento entre eles, assim. Então ele tem uma carreira meio Frankenstein, assim, que ele lança alguns poucos álbuns ainda nos anos 2000, ele lança uns 3 ou 4, mas aí sim só como artista solo, como Izzy Stradlin. O último lançamento dele, inclusive, como artista solo, é de 2010, né? Nunca mais também se ouviu, ele desapareceu de novo, assim como ele fez, montou então essa banda em 92, durou até o meio de 93, fizeram algumas turnês, não chegaram a gravar um segundo disco, mas fica aqui um super disco de rock, realmente recomendo para você, se não conhece este álbum aqui, tu gosta desse rock mais clássico, tá aqui uma boa dica de algo que foi feito então em 1992 pela banda do Izzy Stradlin and the Juju Hounds. Para finalizar o nosso passeio por artistas, projetos e bandas com apenas um álbum de estúdio lançado apenas, eu trago para vocês um projeto muito legal desta dupla aqui, um projeto que se chama The Hot Rats, com o álbum Turns On, de 2009, projeto aqui dessa dupla formada por integrantes do Supergrass. Sim, aqui o Gus Combs e o Danny Goffey, o Gus Combs vocalista, guitarrista, e o baterista do Supergrass, o Danny Goffey, lançaram esse álbum aqui assim que o Supergrass deu uma pausa em 2008. Em 2009 eles se juntam, então essa duplinha, e lançam este álbum aqui em 2009. Deixa eu mostrar o disco, que é super bonito. Isso aqui é uma prensagem original que saiu então em 2009 nos Estados Unidos, disco vermelho, transparente aqui, que sai pela Fat Possum Records nos Estados Unidos, trazendo então essa dupla aí formada pelo baterista e vocalista do Supergrass. Mas diferente do que eu vinha mostrando até aqui, é um álbum só de covers, não tem nenhuma música de autoria dos dois e tal, porque senão, pô, então faria de novo Supergrass, né? Então eles resolveram fazer esse projeto, deixei por último aqui porque destoa um pouco, né? Então aqui é mais um álbum um projeto de covers, interpretações de algumas músicas, e é muito legal, assim, para referência, assim, de você, se não conhece, assim,
é muito na pegada, até por ser em dupla, assim, muito na pegada na sonoridade, de alguma maneira, sim, eu acho inclusive melhor aqui, mas lembra em alguns momentos assim um pouco do que o próprio White Stripes fez, né, em dupla e tal. Então aqui é só baixo e bateria, ou guitarra e bateria e tal, só a duplinha atacando covers aqui que vão desde Lou Reed, Pink Floyd, tem uma versão de Love Cats do The Cure, super maneira e tal, muito boa. As versões são muito legais, super recomendo mesmo. Tem Sex Pistols também, nossa, tem assim versões que vale a pena você escutar se não conhece. Então deixei por último aqui um projeto que infelizmente acabou lançando somente esse álbum aqui, não foi nem porque o Supergrass voltou, porque depois de 2008 eles ainda não voltaram, mas espero que retornem logo, essa banda que eu sou muito fã, mas deixaram então o Gus Combs e o Danny Goff e fizeram então esse projeto aqui chamado Hot Hats, que eu recomendo fortemente para vocês, trazendo covers e versões super interessantes. Tem também Roxy Music, enfim, vai atrás, isso aqui tem nas plataformas de streaming, recomendo fortemente. É isso então, pessoal, foi esse passeio aqui no Altos Plays, trazendo neste episódio, então, álbuns de artistas, bandas ou então projetos que deixaram apenas um registro de estúdio lançado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aí, trazendo outros exemplos que vocês lembrarem de bandas, né, ou artistas ou projetos que tenham apenas lançado algum álbum. Os que eu trouxe aqui, é claro, são os que eu tenho na minha coleção. Certamente tem outros, mas dos que eu tenho aqui na discoteca do Altos Plays, foram os que eu trouxe aqui para vocês nesse episódio. A gente se encontra em qualquer outro momento em um novo episódio aqui de Altos Plays. Foi um prazer. Até mais.